Hoje nós vamos viajar na história, vamos lá para o século XV e XVI, e encontrar uma figura muito curiosa, que foi um exemplo, médico, renascentista, filósofo, Paracelso. Paracelso nasceu em 1493 e morre em 1541 na Áustria. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da vida dele, como foi todo o desenvolvimento das suas ideias, seu aprimoramento profissional e também aprofundar em algumas ideias chaves para que a gente possa compreender a forma como ele pensava e o impacto que ele representa na história em geral, mas principalmente na história da medicina. O nome dele não era Paracelso, esse nome foi dado pelo pai, que também era médico, representando essa ideia de que é aquele que está além, acima de Celso, que era um médico famoso do século I depois de Cristo em Roma, na época de Augusto. E foi um dos que primeiro publicou uma literatura médica científica, do qual restam algumas coisas, e o pai via a sua inteligência e o seu desenvolvimento como médico e colocou esse nome que acabou realmente ficando para a história como o nome dele. Mas ele se chama de fato Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim. E, além disso, ainda foi acrescentado depois, provavelmente à medida que ele foi sendo conhecido, o nome Aurelius, referindo-se a essa sua grandeza, essa sua capacidade de ação, de cura que ele representou na época que ele viveu, embora tenha vivido não muito, mas o impacto foi enorme. Paracelso, por exemplo, dizia uma frase que é muito significativa dessa veracidade, dessa capacidade que ele teve de estar presente, vivo, ativo no momento histórico e cumprindo a sua missão como médico, mas tendo como pilares outros elementos fundamentais que davam a ele essa grandeza e esse exemplo de vida. Ele dizia assim: não sejas outro, podendo ser tu mesmo. Parece uma frase muito simples, né? Mas a verdade é que ele colocava essa importância de você manifestar aquilo que você tem de essencial, de autêntico, de verdadeiro. E isso foi para ele uma forma de vida. Paracelso vivia dessa maneira e, consequentemente, muitas vezes ele foi criticado, foi colocado como uma pessoa contra os padrões da época, porque de fato ele propunha uma mudança, uma revolução, no melhor sentido da palavra, nos tratamentos médicos. E a gente vai ver um pouco sobre isso, a importância que ele representa por causa daqueles sistemas que vinham da Idade Média. A gente tem que pensar que Paracelso viveu nessa época em que era o resto de uma Idade Média muito difícil na Europa. A Europa passava por um momento de dificuldades em todos os sentidos. E a medicina se sabia muito pouco. O império, chamado Império Romano do Ocidente, havia decaído, se fragmentado, o conhecimento havia se perdido, inclusive das medicinas mais antigas, e havia uma dificuldade enorme para tratar as pessoas. Muitas vezes não se examinavam os doentes, se observava apenas a urina dele, olhava o doente de longe e tinha poucos recursos para tratar as pessoas. Muitas vezes se fazia sangrias, vomitórios, técnicas às vezes bem agressivas e pouco eficazes. E Paracelso vem tentando fazer essa mudança e de fato ele consegue gerar um impacto muito grande e fazer muitos começarem a refletir sobre uma nova forma de tratar as pessoas.
Ele tem uma formação que começa com o seu próprio pai, que era um médico da ordem teutônica, e esse pai ensina para ele os elementos fundamentais de línguas, de medicina, de ciências, da natureza. Além disso, o pai acompanhava mineiros, porque a região tinha muitas minas, e os tratava. E Paracelso acabava acompanhando, conhecendo essas pessoas, aprendendo a ver como elas viviam, e isso foi muito importante na formação dele. Sua mãe, que morre cedo, né? Ele tinha 7 anos quando a mãe morre, era também uma enfermeira da abadia beneditina, e também tem esse papel no início da infância dele, e toda a formação dele começa então com o pai e depois continua na escola dos beneditinos e inúmeros manuscritos da época. Paracelso era ardoroso nos seus estudos, incansável, de uma grande inteligência, então isso fazia com que Paracelso tivesse uma capacidade de aprendizado enorme, investigação, observação muito grande. E tudo isso que ele foi compondo de aprendizado o preparou para um momento mais interessante na vida dele, que foram as suas viagens. Paracelso começa então a buscar mais ensinamentos, porque, embora ele já tivesse tido acesso a vários ensinamentos, manuscritos das pessoas mais eminentes da época, a gente já sabe que o final ali da Idade Média, o conhecimento era uma coisa rara. Era cada um fazendo aquela verdadeira garimpagem de escritos que tivessem compilado ensinamentos antigos, porque era essa volta para o resgate daqueles ensinamentos dos gregos, romanos, egípcios, orientais, e todos queriam então encontrar de novo com esses conhecimentos. Era esse redespertar da Europa para uma época de transformação. E Paracelso começa então a empreender suas viagens em busca dessas pessoas que possuíam maior sabedoria, queria aprender com elas. E assim ele viaja pela Espanha, Inglaterra, Escandinávia, Rússia, chega a Constantinopla, vive lá um tempo, vai para o Líbano, Palestina, Meca, Egito e considera-se que talvez tenha ido inclusive na Índia. E dessa forma ele foi conhecendo eminentes sábios, tomando contato com obras antigas e aprendendo cada vez mais até que ele pudesse então começar a colocar isso em prática e gerar as suas próprias obras. E ele escreve então mais de 500 obras já detectadas, escritas em latim erudito, que inclusive não foram todas ainda traduzidas. Há um trabalho enorme nas universidades da Áustria para tentar, pouco a pouco, trazendo essas obras para o conhecimento público. Porque a gente tem que pensar o seguinte: além de ser um latim erudito, que exige pessoas com muita capacidade para traduzir, Paracelso escrevia muitas vezes numa linguagem simbólica. Era essa linguagem própria desses alquimistas ali da Idade Média. E usando muitos símbolos, muitos elementos que são para nós hoje, de certa forma, desconhecidos. E tudo isso tem que ser então decifrado, as suas obras, mesmo após traduzidas, têm que ser compreendidas à luz de uma linguagem simbólica e não literalmente. E às vezes a gente pode até achar isso um pouco estranho, né? Mas no ponto de vista da medicina é interessante, porque hoje nós sabemos que muitas plantas medicinais têm nomes estranhos. Por exemplo, a planta unha de gato. Se a gente escrevesse isso e daqui a 500, 1000
anos alguém lesse lá, como assim? Eles usavam unha de gato para tratar doenças. Nossa, que estranho! Será como que eles faziam? Trituravam a unha do gato? E é simplesmente pelas características daquela planta, pela sua forma, pelos seus espinhos encurvados que se assemelham a uma unha de gato, é que foi chamado popularmente, mas é lógico que por trás tem o nome científico da planta. Daí veio todo esse trabalho de classificar, dar os nomes científicos para que não houvesse confusões. Uma outra planta curiosa que hoje existe e é utilizada em tratamentos é a garra do diabo. Vocês imaginam se a gente estivesse lendo lá uma obra antiga e visse, não, para tratar tal doença você vai usar a garra do diabo. Meu Deus, como assim garra do diabo? Não, vou usar isso. Então, se eu interpreto literalmente, eu posso cair em muitos erros. E talvez tenha sido isso que levou Paracelso, até mesmo nos momentos posteriores, né, a história que veio centenas de anos depois, de não compreendê-lo tão bem. Mas cada vez mais ele vai sendo redescoberto, compreendido à medida que suas ideias ficam mais claras. E, obviamente, na época em que ele viveu, ele foi muito combatido, né? Ele foi controverso, porque é lógico, todo momento histórico ele tem as suas formas de ver o mundo, a sua maneira de viver. E todo aquele que chega com uma ideia nova, diferente, que sai daqueles padrões, mesmo que ela seja melhor, ela sempre vai ser combatida. Nós temos uma certa tendência a manter a nossa maneira de ver o mundo, tudo aquilo que vem e balança, tira esse eixo que aparentemente nos estabiliza, é algo que nos deixa desconfortáveis. E Paracelso trouxe essa atitude um pouco combativa, no bom sentido, que era combater a essas coisas que eram cristalizadas, rígidas, mas que não eram eficazes, que não estavam de fato sendo boas para o ser humano, para o tratamento das doenças. Ele abala um pouco, então, esses pilares da medicina que eram meio dogmáticos, porque nós estamos falando de um pensamento medieval e mesmo com algumas transformações já dos finais da Idade Média, ainda tinha a sua rigidez e a sua dificuldade de aceitar essas transformações. Assim, Paracelso é para a gente um exemplo de filósofo em primeiro lugar, e ele de fato colocava dessa maneira. Era um médico, mas, claro, também foi acusado de ser charlatão, e não era médico, mas a gente sabe que ele conhecia profundamente as doenças, a química, a biologia, a anatomia, tudo isso dá a ele essas características. Teve uma formação já até com o próprio pai, que era médico, e simplesmente saía daqueles padrões que a medicina da época considerava válidos e bons. Também era cientista, investigador e fundamentalmente humanista. Ele aprendeu, seguindo o pai, pela sua própria natureza, a perceber os seres humanos, a olhar os doentes, a entrar em contato com eles. Ele gostava muito de tratar as pessoas mais simples, se sentia muito identificado com essa atitude de ajudar, de curar as pessoas mais necessitadas, estava presente nesses momentos, queria estar junto com aqueles que estavam sofrendo. E havia com certeza muitos, porque sempre em todas as épocas da humanidade há doenças para serem curadas, há pessoas que sofrem.
e essa foi uma atitude constante dele, seguindo essa linha que era própria também dos renascentistas, de serem humanistas, colocar a importância do ser humano num destaque, já que ele é o elemento de transformação da sociedade onde ele vive, do mundo onde ele vive. Ele precisa conhecer-se profundamente, transformar-se, ser melhor, para que ele possa então relacionar de maneira consciente com esse cosmos, com essa natureza à volta dele, que era também uma forma que os renascentistas tinham de ver o mundo. Muitas vezes se usava esse termo, a natureza, muito utilizado na Grécia Antiga. A natureza representava o cosmos, o universo à nossa volta. E não só as árvores, os animais, não, todo o cosmos estava perfeitamente harmonizado e o ser humano era esse microcosmo dentro de um universo maior, mas totalmente integrado com ele, seguindo essas mesmas leis. Era um profundo conhecedor dos minerais, inclusive eu falava que ele visitava essas minas com o seu pai, conhecia como funcionava, entendia profundamente da natureza dos minerais, compreendia, estudava, identificava, fazia medicamentos com as plantas medicinais. Era profundo cientista, aquele que não só observava, mas queria compreender as suas leis, a intimidade do funcionamento dessa matéria. E em 1534, por exemplo, ele vai trabalhar numa peste, numa epidemia de peste na Áustria e ajudar as pessoas, e começa a tratar todo mundo. Só que também havia, como ainda infelizmente hoje existe, uma certa vaidade quando nós temos algum conhecimento e às vezes uma competição, e Paracelso buscava combater isso. Mas como ele produzia esses resultados, tratava as pessoas, ele ia sendo cada vez mais bem recebido em todos os lugares onde ele ia. Mas isso gerava muitas vezes um certo ciúme, uma certa competição. Mas a verdade é que esse não era o propósito dele, é que ele tinha em mente o bem das pessoas e não se enaltecer pelas suas capacidades médicas, pelo seu conhecimento. E estava presente aonde era necessário, como foi o caso dessa epidemia. Ele descobre enfermidades, por exemplo, essa doença dos mineiros, que até hoje já é mais estudada, conhecida, mas ele é o que primeiro descreve esses sintomas e essas doenças que acometiam essas pessoas que trabalhavam ali nas minas, uma doença profissional. A sífilis congênita também é descrita por ele, o bócio, e é também o redescobridor da homeopatia. Eu sei que a homeopatia tem como seu pai, o seu fundador, Hahnemann. Mas a verdade é que essa ciência, ela vem lá dos pitagóricos. E depois é resgatada por Paracelso nessa ocasião. Ele já tem nos seus escritos essa famosa frase da homeopatia, o semelhante cura o semelhante, né? Era já encontrada nos escritos dele, essa ideia de você tratar com o mínimo de elemento químico, a quinta essência das substâncias, que é próprio da homeopatia, né? O mínimo de substância para dar o melhor efeito. Também Paracelso já utilizava, a gente pode encontrar isso nas obras dele. E o que acontece é que Hahnemann traduzia muitos livros médicos e acabou entrando em contato com muitos escritos de Paracelso. E promoveu isso, deu energia, deu vida, estruturou e, claro, teve um papel fundamental no desenvolvimento da homeopatia, mas como alguém que continuou, né,
Paracelso foi esse que colocou a primeira pedra, deu o primeiro impulso na homeopatia, trazendo também de uma medicina ainda mais antiga, não que fosse uma descoberta dele propriamente dita. Revolucionando a medicina da época, escandalizando, inclusive, Paracelso recomendava a limpeza das feridas, que você deve limpar as feridas, deve tirar o pus, aquelas substâncias, né, as células mortas que estão já apodrecidas, você deve retirar para que a ferida possa se recuperar. E isso era dogmático, não, você tem que deixar lá a ferida com o pus, com os tecidos mortos. Isso não causava algo positivo para as pessoas acostumadas a simplesmente olhar aquele processo e não fazer nada. E aí são descritos vários casos que ele tratou, que já ia amputar a perna e não precisou amputar, né? A literatura mostra vários desses casos. Além disso, ele começa a tratar as fraturas usando esse método tão interessante que a gente usa até hoje, que é a chamada imobilização. Também foi atribuído a ele. E as fórmulas com plantas medicinais e às vezes usando alguns minerais. De tal forma que ele retirava isso que a gente chama a quintessência, essa substância que propiciava o organismo se recuperar e ganhar novamente a sua harmonia, a sua saúde. Na sua lápide, aqui jaz Filipos Teofrastos, famoso doutor em medicina, que curou terríveis feridas, a lepra, a hidropsia e outras graves enfermidades do corpo com arte maravilhosa. Ofereceu seus bens para serem distribuídos entre os pobres. Embora ele tivesse pouca coisa, tinha uma vida extremamente simples, o pouco que ele possuía, ele ainda deixa escrito que gostaria que fosse distribuído entre as pessoas pobres. Não queria enriquecer-se com a medicina, com a sua fama que, de uma forma muito natural, por consequência da sua capacidade de cura, foi sendo desenvolvida, mas ele não queria isso. E procurava sempre tratar as pessoas sem querer um enriquecimento em troca. Aí eu trouxe algumas ideias interessantes para a gente ver como ele pensava, porque nós sabemos que o fundamento dos nossos sentimentos, da nossa conduta, das nossas ações, escolhas, sempre vem da nossa visão do mundo, como nós vemos o mundo, porque a forma de pensar pode distorcer muito a nossa conduta e as nossas escolhas. Então, por exemplo, no Tratado de Alquimia, ele diz assim: vi-me obrigado, pela própria razão e pela consciência, a buscar a verdade onde ela estivesse. Então, Paracelso amava a verdade, buscava a verdade. Por isso que eu dizia que ele era, em primeiro lugar, filósofo. Não era uma autoridade aceita da época, um livro, uma opinião de uma pessoa que o demovia da sua busca racional, consciente do que era verdadeiro. Ele queria encontrar o verdadeiro, independente se fosse algo que contrariasse as opiniões da época. Outro trecho interessante que ele diz: não existe nada morto na natureza, tudo é orgânico e vivo. Então, o mundo onde nós vivemos, essa natureza exuberante, esse cosmos, está vivo. Esse princípio de macrobios, que falava Platão na Grécia Antiga, é resgatado. Não é um monte de rochas que não tem vida, que não serve para nada, tudo aleatório. Não, todo o universo integrado. Não existe nada corpóreo que não tenha dentro de si uma essência espiritual.
E não existe nada que não contenha vida oculta dentro de si. E justamente a cura era esse despertar da vida. E fazer um medicamento era você fazer com que as potências que existiam naquela planta, por exemplo, fossem concentradas, despertadas e resumidas, sintetizadas no que nós chamamos a quinta essência. Essa capacidade de pegar o ponto-chave, esse, entre aspas, coração da planta, para que ele então pudesse levar essa vida harmônica, estimular a própria cura daquele doente. Ele diz também, a natureza é una e sua origem é una, ou seja, tudo está integrado. Um vasto organismo no qual as coisas naturais harmonizam-se e simpatizam reciprocamente. O macrocosmo e o microcosmo são um. Não há separação, então nós temos que ter essa harmonia com o todo e saber que a mesma lei que rege o todo é a mesma lei que rege o ser humano. Não formam mais que uma só constelação, uma influência, um sopro, uma harmonia, um tempo, um metal, um fruto. Tudo nasce de uma vida una. E essa compreensão faz com que a nossa concepção de vida, de harmonia com o todo, seja totalmente diferente, porque a gente quer compreender o todo, compreender a nós mesmos, e tudo isso passa a ser uma coisa só. O que de fato Paracelso combatia? Não as pessoas, não os médicos, aqueles que já tinham feito e realizado seus tratados, escritos, as pessoas da época, nada disso, sistemas especificamente. Ele combatia a rigidez e o academicismo teórico. Que as doutrinas médicas era estudar teoricamente os livros, memorizar. Os médicos eram conhecedores de livros, memorizavam os textos, mas ficavam longe dos enfermos. Não tinham também uma experiência objetiva, tanto do ponto de vista da doença, quanto da observação, conhecimento das leis da vida, para aprender os remédios possíveis para tratar as pessoas. Então ele estava desconectado, tanto do doente, quanto da própria natureza. Então percebe que essa ideia de vida de forma harmônica e unitária, ela é importante porque ela permite com que você se conecte com outro ser humano, permite que você também compreenda essa natureza à sua volta para buscar nela remédios. E era isso que Paracelso fazia. Nós não podemos abrir mão da experiência objetiva, da observação. É o que ele dizia. Dizia também que aquele que cura a doença é um médico. Então, como você chama a pessoa de médico? Aquele que cura doenças. E curar doenças é uma arte que não pode ser adquirida só lendo os livros, mas deve ser aprendida pela experiência. Então, eu preciso compreender na prática aquilo que eu, porventura, até tenha lido, tenha aprendido com outras pessoas, tenho buscado na sabedoria antiga, mas também eu tenho que ter as minhas próprias observações e a minha própria razão capaz de julgar, de refletir, de encontrar as minhas próprias respostas. E propõe 4 pilares da medicina. O primeiro deles, filosofia. Amar a sabedoria, ser um buscador da verdade, onde quer que ela se encontre. Ele saiu viajando, ele não excluía nenhum tipo de ensinamento de outras pessoas, de livros, de épocas antigas. Não tinha esse preconceito. Onde quer que estivesse aquilo que é real e verdadeiro, nós temos que buscar. E amar, acima de tudo, a verdade, e não um sistema, e não uma opinião.
e não um dogma. Não, eu tenho que, se algo é verdadeiro e tem uma comprovação objetiva junto com a razão que elege, que conscientemente organiza e vê que tem lógica, que faz sentido, então é isso que eu devo buscar. Além disso, o segundo pilar, astronomia. O que significava isso? Não é só conhecer os astros de maneira curiosa, mas é conhecer esse mundo e saber como funciona. Quais são as leis que regem o mundo? Porque eu estou inserido nesse mundo. Terceiro pilar, alquimia, que não era aquela coisa estranha, esquisita de transformar chumbo em ouro para ficar rico. Não, era conhecer a natureza da matéria profundamente. Ele dizia, como eu vou usar substâncias, medicamentos, se eu não conheço profundamente a sua química, como ele funciona? Como eu vou extrair a essência curativa das substâncias sem conhecê-las profundamente? Como eu vou saber tratar algo se eu não conheço profundamente a natureza do corpo? Como ele funciona, as células, os órgãos? Eu preciso conhecer a matéria para intervir, atuar na matéria de tal forma que eu possa harmonizá-la. E por último, não menos importante, o pilar da virtude, da moral. O médico deve ter sempre uma conduta moral, uma elevada moral e as virtudes, o máximo de virtudes que ele puder conquistar, é que vai dar a ele as condições para ele tratar um outro ser humano, porque ele não está lidando com uma máquina. Né? Na nossa linguagem atual, nós diríamos isso, ele lida com um ser humano e essas qualidades humanas são fundamentais para cuidar das pessoas. Ele dizia, um médico deve ser filósofo, ou seja, usar sua própria razão, não ficar preso a opiniões, autoridades de livro, deve pensar por si mesmo. Então vocês imaginam que era uma pessoa dessa natureza, em pleno final de Idade Média, toda aquela turbulência ali, todos os preconceitos e muita rigidez, anos, centenas de anos, anquilosados naqueles pensamentos já ultrapassados, mas eram os que tinham, e uma pessoa fala, não, você tem que ousar pensar por ti mesmo. Claro que ele não está falando de pensar aleatoriamente, separado de tudo, não, mas compreendendo as leis do universo e também jamais desconsiderando a sabedoria daqueles da sua época e das tradições antigas, tanto que ele aprendia com os outros, estudava incansavelmente. O médico deve ser alquimista, compreender a química da vida. Como a vida acontece, como é que ela se processa. E que uma vontade poderosa cura, ou seja, quando você tem esse afinco para ajudar as pessoas, para aliviá-las, você cura. E se eu tiver dúvida, a chance do fracasso é grande. Se eu vou tratar com alguém que diz assim, não sei, pode ser que você fique bem, talvez, o próprio paciente não quer, porque ele tem medo. A dúvida do médico gera no paciente o medo. O caráter do médico age mais poderosamente do que as drogas empregadas. A gente pode dizer, não, mas o mais importante é o medicamento, é a tecnologia, o exame, é o tratamento. Mas você gostaria de tratar com um médico desumano, que o caráter fosse duvidoso? Eu acho que ninguém de nós gostaria. Nós queremos aquele que tenha um elemento científico forte,
uma capacidade de compreender todos os processos da vida, da cura, do medicamento, do diagnóstico, de tudo, mas também queremos um médico que seja humano. A alquimia não é essa transformação de elementos químicos meramente, né? Como eu dizia, o chumbo em ouro, mas é aplicar uma forte vontade. A alquimia é uma transformação profunda, fazer com que através das suas virtudes você possa gerar essa mudança profunda na matéria, de tal maneira que ali onde havia doença possa existir saúde. Onde há desequilíbrio, sofrimento, possa haver algo bom. Empregar vontade é fundamental para a alquimia. Benevolência, caridade, paciência. Não desistir. Que a gente poderia dizer que a paciência é muito isso. Assim, Paracelso influencia a história da medicina muito, porque ele abandona essa medicina escolástica, teórica, rígida, e promove essa aproximação da natureza, o estudo das leis da natureza, a observação, esse critério de objetividade, de experiência era fundamental. Além disso, ele começa a levantar essa questão. Olha, eu para tratar uma pessoa eu não posso fazer mal a ela. É um princípio que, inclusive, depois a homeopatia vai usar, o mínimo de mal, mas toda a medicina tem esse princípio, desde Hipócrates. Fazer o mínimo de mal, só que às vezes os tratamentos que se faziam na Idade Média causavam muito mal. O que ele ensinava? Eu tenho que selecionar os medicamentos, refinar bem, para que eles de fato curem, causando o mínimo de danos. Mínimo. Então, esse trabalho de laboratório, esse cuidado na seleção das substâncias que você usa para cura, para fazer um medicamento, a forma de combiná-las, era algo que Paracelso promovia muito. Não podia ser simplesmente sair misturando as coisas aleatoriamente. Não, você devia saber o que estava fazendo. Então, basicamente, a gente pode pensar que ele foi esse que incentivou uma pesquisa de laboratório, que promoveu essa visão da elaboração de medicamentos, da farmácia, para manipular essas substâncias de maneira mais científica. Então, ao mesmo tempo que ele trazia dentro de si essa chave filosófica, humanista, ele era muito objetivo, muito científico. Assim, nós podemos ver que ele representa, dentro da história da medicina, um divisor de águas. Muitos que vieram depois vão voltar a esse estudo da anatomia, do que é objetivo, começar a falar sobre isso, não usar os venenos, saber manipular os medicamentos, e tudo isso vai renascendo a partir desse impulso fundamental que Paracelso representou. E para nós terminarmos e guardarmos um pouquinho dessa mensagem de Paracelso tão bonita na obra dele, principalmente no seu exemplo de vida, que foi fantástico, eu trouxe uma oração que Paracelso escreve, que era como um momento que ele dizia sobre a forma como ele vivia, a forma como ele investigava e tratava as pessoas. Tu nos deste o amor como medicina, ó Deus. Tu queres que o médico esteja imbuído desse amor para curar o enfermo. Assim como teu amor é infinito, nossa investigação e serviço não deveriam ter fim. Sem tua ajuda, o médico está perdido, mas contigo ele é capaz do mais sublime. Tu nos utilizas como instrumentos, porque gostas de permanecer em segredo.
É tua vontade que tu cures o doente através de nós. Tu derramas gozo de vida eterna no coração, e todos que creiam em ti ascenderão à vida e não perceberão a morte. De forma misteriosa, tu unificaste no ser humano as forças de todos os elementos. Assim como um médico que extrai da seiva das plantas o poder curativo. Permita-me dispor de tudo para benefício do enfermo, dentro do máximo dos meus poderes e decisão. Mantém longe deles todo o mal. Permita-me manter pura minha arte e minha vida. Eu vejo que esse então foi o grande exemplo de Paracelso, sintetizado por ele mesmo nos 4 pilares. Filósofos, buscadores do que é verdadeiro, conhecedores do universo, virtuosos, e esse que acolhe com um sentido humano, colocando em primeiro lugar o bem das pessoas, que conhece profundamente os processos da vida, conhece intimamente todos os elementos da natureza para que possa encontrar remédios não só para o mundo físico, mas esses outros remédios que são essas virtudes humanas que também nos ajudam a compreender a natureza do outro ser humano, a minimizar sua dor, ajudá-lo a superar uma dificuldade, para que ele sinta dentro de si essa harmonia com a qual todos nós sonhamos. Que cada um de nós possa guardar um pouquinho desse exemplo tão bonito e que, quiçá, seria muito útil também para o nosso momento atual. Obrigada.